Eu não tenho a menor simpatia. E depois é o seguinte, quem quer ganhar dinheiro hoje, como sabemos, todos os jornalistas, ganha sendo governista, tá? Porque não ser governista é que dá problema. Mas que fala, é muito difícil fazer uma crítica ao governo atual? Pô, o governo pressiona pra burro, o governo pressiona todas as editoras de livros, de revistas, com o quê? Ameaçando não fazer negócio com o MEC. Todos, pô. Então, para mim, seria muito mais confortável. Se eles falam, por exemplo, na internet, Augusto Nunes foi contratado pela TV Cultura porque é tucano. Pô, eu apresentei o Roda Viva quando ele nasceu, pô, 2 anos. Em 2 anos de vida apresentou. 2 anos, eu faço programas de TV desde 78. Eu apresentei em todas as emissoras, quer dizer, são loucos. Né? Eu não tenho partido, porque eu acho que o jornalismo é inconciliável com a vida partidária. Você não pode servir a 2 senhores, e o jornalista tem que ser apaixonado pela verdade, pô. E eu não vou querer um partido qualquer que seja, em que eu acabe tendo de criticar o sujeito que está ao meu lado. Eu jamais fui filiado a nenhum partido. Mas até pela pressão que você citou, Augusto, não te dá um receio fazer essas críticas, até pelos termos que você usa? Não, eu não posso. Eu acho que está na hora de dizer as coisas como as coisas são, que é uma frase que eu vivo repetindo. Ladrão é ladrão, quadrilheiro é quadrilheiro, tal. Tanto é que ninguém me processa. As pressões são contra as empresas em que eu trabalho, mas a todos os meus chefes, patrões, eu digo a mesma coisa. Olha, no dia em que for preciso para salvar a empresa e entregar minha cabeça, é só me avisar. Não precisa, eu não quero ser herói nem nada agora, eu não vou mudar o tom do que eu escrevo. Aí não tem conversa. Bom, ninguém me processou até hoje. Certeza. E a respeito do governo Dilma, você citou que é um governo Lula... É um governo Lula sem som, sem efeitos especiais, né? Quer dizer, o Lula ficava com aquele negócio que parecia um prestidigitador, né? É o mágico no palco. Aí vem o negócio, por que não saiu a Transposição de São Francisco? Você lança o trem-bala e tal. É um animador de auditório de altíssima qualidade. A Dilma, eu sempre pressenti que isso ia acontecer, nunca participou de eleição, nunca ocupou um cargo desse. Imagine o horror que é para ela negociar com essa turma. O meu pai dizia que o único grande dia do político é o dia da vitória. Antes e depois é só pressão. A Dilma está perdidinha. Imagina, aquele PMDB, você vê a turma do PMDB reunida, aquilo é uma quadrilha. Vale alugada, mas ele não é. Ele não é, quer dizer, E justamente disso, você nunca entrou na política, apesar de ter sido filho do prefeito, Dr. Adair Nunes da Silva, que inclusive dá o nome ao estádio de Taquaritinga, a sua cidade natal. Por que essa decisão de... Eu gosto de política porque eu acho que a negociação política é horrorosa. Você precisa ter um estômago, até para lidar com o eleitor. Né? Começa que o eleitor, ele num comício, ele vem e ele já começa a falar com você com um perdigoto, assim, já começa a cuspir na tua cara e pedindo dinheiro. Aí vem o cara do partido e diz, se não nomear minha sobrinha, eu não apoio na Câmara. Tá? Eu via isso desde moleque, falei, não é a minha, não é a minha. Eu gostaria muito, eu fui candidato a presidente de centro, várias vezes fui presidente do Grêmio, eu gosto disso, mas política partidária, não. Eu prefiro acompanhar como testemunha. Você é o responsável pela Veja Entrevista. Isso. Vai geralmente em 15 dias no ar da Veja.com. Como surgiu essa ideia de fazer o Veja Entrevista? Eles me convidaram logo que eu cheguei, justamente pela minha experiência em televisão. Então foi natural. Mas agora a gente vai fazer uma mudança. Além do Veja Entrevista, que é um negócio que está preparado para o fim do mês, nós vamos fazer um negócio que tem mais cara de internet, que é o comentário imediato em cima do fato. Então, por exemplo, a gente anuncia que saiu o Alfredo Nascimento e 5 minutos depois eu faço um comentário de 1 minuto, dizendo o que isso significa, aquela análise que na verdade é a tradução do senso comum, né? Um comentário, um editorialzinho. Isso vai ser diário. Porque a Veja quer investir muito na imagem. O site da Veja vai investir muito na imagem. Agora, na parte da relação com os outros jornalistas,
Como que é ter esse carinho, tanto do Juca Kfouri, do Audálio Dantas, quem acompanhou o evento Mega Brasil, até essa amizade da própria Eliane Brum, que se mostrou grata de ter trabalhado com você, de ter sido chefiada por você? Eu fico muito feliz quando eu vejo esses testemunhos, pelo seguinte: eles vêm de pessoas que me conhecem, trabalharam comigo. Eu geralmente vejo assim, insultos, críticas violentas, eu vou ver, leio o nome, não me conhece. Então, eu quero saber qual é a avaliação feita por quem trabalhou comigo ou conviveu comigo. Eles sabem que, primeiro, eu sou um democrata, né? Segundo, eu sempre fiquei do lado de jornalistas e eu sempre dirigi redações pelo método da liderança, né? Eu não gosto daquele negócio da pressão, tal, tudo. Eu acho que você lidera e aí você exerce também as suas qualidades políticas e tal. E eles sabem que eu não tenho nenhuma culpa no cartório, nenhuma. Os governos vasculham a minha vida há muito tempo. Não tem. Eles sabem que eu erro, mas de boa fé. Eu não sacaneio. Então é o seguinte, a Eliane Brum, para dar um exemplo, Eliane Brum, se dependesse da direção da Zero Hora, ela seria demitida, porque fez uma matéria gozando o restaurante que pertencia à família Sirotsky, dona do jornal. Eu percebi, eu li o quê? Eu li a qualidade. Falei para Eliane, para não me sacanear, mas eu vi as qualidades que tinha, e não só fiquei aceitando as pautas ousadas que ela propôs e que tornaram a Eliane uma craque, como depois que eu assumi a época, a primeira que eu convidei foi ela. O Juca Kfouri conviveu comigo na Abril. O Audálio, companheiro de sindicato, estávamos juntos na morte do Vlado. A Eliane viu como eu trabalho, então eu fico feliz com esse negócio, e eu me dou muito bem, e eles sabem que eu sou uma pessoa gentil. Eu não tenho nada, a minha imagem, à distância, deve ser muito ruim. Eles acham que eu sou um cara que fica brigando, eles me cobram às vezes, por que no Roda Viva? Eu sou um cara educado, mas eu escrevo, eu não minto escrevendo, né? Eu também não minto falando, mas eu sou mais cuidadoso. Eu não vou chegar para uma mulher e falar, você é feia, você está mal vestido, isso não se faz. Mas por escrito eu faço. É outra coisa, você é uma persona também escrevendo, né? Não é um personagem, é uma persona. No convívio, é muito fácil conviver comigo. Eu não tenho inimigos, eu tenho pessoas com quem eu rompi por motivos que eu conto para qualquer um que queira saber. Voltando à parte da Eliane Brum, Augusto, o que ela representou na sua gestão na frente da época? A Eliane Brum é a melhor repórter brasileira, né? Eu acho que já era quando veio para a época, e eu só estimulei as qualidades imensas que ela tem. Realmente é como se eu fosse técnico de futebol e aparece um Neymar. Eu só quero saber onde é que ele fica melhor no campo e deixa jogar. Então, por exemplo, quando eu vi a Eliane Brum assim, meio retraída no canto da redação, tá pronto, precisa viajar, é o negócio dela. E isso que eu estou te contando aconteceu. Eu chamava assim, vem cá, vai para Roraima e fica lá 20 dias. E o que eu vou fazer lá para você? Lá você vê a pauta. E ela voltava com pautas espetaculares. Então eu resumo a história da Eliane. É o Neymar que apareceu na minha vida, eu era o técnico. Então, não descobri, só tive o mérito de reconhecer, mas estava na cara, né? Aliás, foi o que eu fiz de mais importante na Zero Hora. Era um jornal congelado, ninguém prestava atenção em ninguém era promovido nem demitido, e eu fiz uma revolução nesse sentido, o critério do mérito. Comecei a promover quem merecia, etc, e dei o poder a uma geração nova de gaúchos. Eu não fiz nenhuma intervenção. E ela foi talvez a figura mais brilhante nesse processo. Agora, na parte literal, tanto a Eliane Brum, o Juca Kfouri e o Audálio Dantas são jornalistas e escritores. São. Que nem você. São. Depois de ter organizado o livro do Samuel Weiner, Memórias de um Repórter, Esperança Estilhaçada, que você publicou,
Já está pensando, trabalhando em alguma nova publicação? Eu queria lançar agora, não deu tempo, mas eu vou escrever sobre o Jânio, né? É uma biografia que não é a biografia tradicional, é mais ou menos um romance histórico, é um tipo da figura que você só explica se recorrer à imaginação. Né? Esse é um dos projetos que eu tenho. Outros que surgiram por imposição de gente que lê e conhece, das editoras que convidam, é juntar o baú de presidentes, aquelas histórias num livro, juntar numa espécie de FEBEAPA, versão 2010, 2011, o Sanatório Geral, com aqueles comentários. Então, aí são projetos que vieram até por sugestão de outros. O que eu quero é escrever sobre o Jânio. Com certeza. E o livro Memórias de um Repórter, o sucesso que ele fez te surpreendeu? Foi maior do que esperado? Do Samuel? Sim. Não me surpreendeu. Porque quando eu li aquele material, eu disse a Pink Weiner, essa história até conhecida, eu falei, Pink, olha, ela me procurou para saber quem poderia organizar as memórias do pai. Eu falei, deixa eu ler então, para ver quem que eu te indico. Quando eu li aquilo, eu falei, olha aqui, Pink, eu tenho o dever de ser como amigo, se fosse sobre o meu pai eu não publicaria. Isso aí é um copião. O Samuel, se vivesse, não ia publicar tudo isso. Não, é a versão dele, eu quero que seja assim. Tanto que quando eu publiquei uma reportagem na Playboy, resumindo a história dele com os empresários, ela rompeu comigo e depois ficamos amigos, como somos até hoje e tal. Mas eu vi que aquilo era uma bomba, por quê? Pela primeira vez, uma autobiografia foi verdadeira. Ele contou tudo. Ele foi cruel até com ele próprio. Então não me surpreendeu, não. Deu muito trabalho organizar? Deu porque eu acho que foi o último livro escrito sem a internet. Eu era uma besta, né? Eu tinha de escrever com tesoura, copiando. E como o Samuel se confundia, a versão não era bem assim. Lá nas folhas 189, 190, eu tinha de confrontar tal. Então eu demorei, e não parei de trabalhar na Veja, eu demorei 2 anos. Escrevia toda noite. E falaram que eu escrevia nas folgas da Veja, mas como a Veja não tem folga,